Irmãos, nessa manhã fria, quero desejar a paz do Senhor com você. E eu queria, essas semanas, nós começamos a série Encontros com Jesus. Pode passar, por favor, já o PowerPoint, por favor? O pastor Edu falou na semana passada, explicou um pouquinho o que significa esses termos, Cada semana nós vamos estar falando sobre um encontro com Jesus. E eu queria te chamar a atenção para essa figura que está aqui, que é de um quadro famoso de Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo. Essa é uma história que nós não vamos tratar, porque é uma parábola que Jesus contou e a série de parábolas já foi. Então, provavelmente não vai entrar essa história. Mas a história fala de um encontro muito significativo, muito emocionante dessas pessoas envolvidas. E também o autor Rembrandt pôs muitas coisas interessantes no quadro. Então, quem sabe você pode, se você não conhece a história, você dá uma pesquisada, e se você também não conhece o quadro, você dá uma pesquisada, mas depois, tá? Por enquanto, fica comigo, tudo bem? Fica comigo para a gente ouvir outra história sobre encontro com Jesus, que nós queremos falar nessa manhã, sobre o caminho à vista. Na verdade, quem sabe, é de uma pessoa que estava meio perdida por um caminho, e quem sabe você também esteja em algum momento tomando uma decisão, ou em algum momento do seu caminho em que talvez você precisa de uma perspectiva, de ver uma vista no seu caminho. Essa pandemia trouxe muitas mudanças, nós estamos com saudades, nós estamos com falta dos encontros, né, encontros presenciais. Esses dias atrás, aí uma pessoa me disse assim, mas eu estou te vendo sempre lá na igreja. Eu falei, mas eu não estou vendo você. Ela veio aqui através do culto, né? Então, convido você que está aí conosco também, dá um alôzinho aí no chat, para a gente sentir um pouquinho mais pertinho, e a gente sentir que nós estamos nos encontrando. Tudo bem? Então, essa semana, nós queremos falar sobre o encontro de Bartimeu com Jesus. Quando eu falei que eu ia falar sobre isso, o pastor Takashi falou assim, mas isso aí tem um problema. Aí ele falou assim, como bom São Paulino que ele é, né? Ele falou assim, é porque ele é filho do Timão. Aí a gente falou assim, a gente riu juntos, né? Numa reunião da equipe pastoral. Foi muito legal. Mas eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, seja em qual versão você tenha, a ler comigo o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Eu vou ler aqui na NVI, tá bom? Acompanhem comigo. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é o texto de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Uma das primeiras coisas que a gente pode... Epa, eu tirei o vídeo aqui, o PowerPoint. Me ajudem aí, por favor, pessoal. Uma das primeiras coisas que o Bartimeu fez, obrigada, gente, é colocar as coisas em perspectiva. O autor que estava dizendo isso, que escreveu, Marcos, mas ele está falando como as pessoas conheciam. Essa história é relatada em outros evangelhos, mas aqui diz o nome dele. Quem era?
era Bartimeu. Não sei se o nome dele era Bartimeu mesmo, mas Bartimeu, na verdade, significa filho de Timeu. E Marcos, talvez, como eu estava falando para pessoas que poderiam não entender o que era o significado da palavra, ele falou era o filho de Timeu. Talvez fosse o nome dele, ou talvez foi como ele era conhecido. A gente, talvez, já pensou, ele talvez não tivesse um nome para pôr aqui na Bíblia. Aquele filho de Timeu, aquele que é o cego, aquele que é o mendigo, é uma pessoa que talvez não tivesse muita significância, não tinha muita identidade, meio sem nome, meio desumanizado por causa disso. Agora, eu convido você, que está aí, quentinho, debaixo das cobertas, por alguns instantes, fecha os seus olhos, fica de pé e tenta dar alguns passinhos, imaginando como é a vida de um cego. Ele não tinha, talvez não dava para trabalhar na lavoura. Cego não dava para ser um soldado. Obrigada, pode abrir. Se ele fosse fazer algum artesanato, trabalhar com as mãos, sem ver, podia até ser mais difícil. Para ele, só restava a mendicância. E talvez o desprezo e a insignificância das pessoas, da sociedade, que nem lhe tratavam pelo nome. Ele era o cego. Ele era o filho de Timeu. Ele era o mendigo. Talvez ele não tinha disposição, alfabetização em Libras. Ele ficava à beira da estrada, movimentada, que estava levando os fiéis para Jerusalém para adorar. Quem sabe lá ele tinha mais possibilidade de receber mais esmolas para sobreviver. Ele não podia trabalhar. Como ele ia fazer? Como ele ia obter o sustento? Mas ele encontra, quando ouviu falar, ele não via, ele ouviu falar que Jesus estava passando. Quando ele ouviu falar, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Olha, o que você conhece de Davi? Filho de Davi, filho de Timeu. Sei lá, você conhece quem é Timeu? A gente não sabe quem é Timeu, na Bíblia não fala direito quem é. Filho de Davi. Você fica pensando assim, bom, Davi, que eu saiba, foi um grande rei. Então, pelo menos, talvez ele era aí de uma família de origem nobre. Então, ele podia ser filho do carpinteiro ali, mas ele vinha de uma família de gente nobre. Mas também, filho de Davi tem um sentido messiânico. As pessoas falavam isso quando queriam dizer que era o Messias, o Salvador, chegando. Em outro momento, quando Jesus pergunta para ele o que ele queria, ele fala mestre na NVI. Em outras versões, fala rabi ou rabone. Sensei, né? Talvez para nós, sensei. Mas ele era mestre. Bartimeu, aquele ponto, ele reconhecia em Jesus alguém com autoridade. Alguém que possivelmente podia resolver os seus problemas. Ele estava ali no caminho. Perdido. Ele estava ali no caminho, só esperando receber alguma coisa. Mas ele tem esse encontro com Jesus. Quando a gente pode se aproximar de Jesus? Como eu encontro com Jesus? Quem sou eu quando eu encontro com Jesus? Quem é Jesus para mim? Que lindo esse testemunho do Fabrício. Para a glória de Deus, né? E graças a Deus o Fabrício se expôs para Deus, assim como Bartimeu. Cego, mendigo, encontrou com alguém que pode resolver o seu problema. Encontrou com alguém que é o mestre. Como nós temos nos relacionado com o nosso mestre? Se a gente chama ele de mestre, se a gente chama ele de Senhor. Uma segunda coisa, um segundo passo nesse caminho que Bartimeu faz, é quando ele gritando tanto, uma certa altura Jesus parou. Jesus parou e falou assim, chama ele lá. Bartimeu, o que você quer? Não sei se Jesus chamou pelo nome, mas ele parou para falar com ele pessoalmente. Já é uma atenção pessoal. E Jesus falou, o que você quer que eu lhe faça? Olha, gente, cego, mendigo,
O que você pensa que ele ia pedir? Uma boa esmola? Mendigo, olha, me arruma um lugar para ficar? Será que você pode arrumar um emprego que eu posso trabalhar sem enxergar? Mas Bartimeu tinha na ponta da língua: o que você quer? Olha, a gente, nesses tempos de pandemia, a gente tem percebido que a gente pode discernir algumas coisas, né? Mas Bartimeu, e a gente fica perdido, tantas coisas que a gente fazia, a gente não faz, tantas coisas a gente começa a fazer, e a gente tem dificuldade de discernir a real necessidade. Ou nesses tempos, que a gente pode olhar com uma lupa mais amplificada, a gente pode entender melhor a real necessidade. Mas quando Jesus perguntou, Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Estava claro para ele, mestre, eu quero ver. Puxa vida, é claro, uma grande esmola, realmente um lugar para ficar, um bom emprego. Não, se eu ver, os meus problemas resolvem, mas eu tenho claro. E quantas vezes a gente está meio perdido com as coisas que a gente quer. A gente tem uma lista tão grande de coisas que a gente não sabe direito. E às vezes a gente quer uma coisa e pede outra. Mas olha o que aconteceu com o Bartimeu. Jesus disse para ele, vá. A sua fé o curou. A sua fé o curou. Mas fé, não a fé que a gente fala que acredita, e nem também fórmulas mágicas, né? Talvez ele podia falar assim, ó Jesus, dá para botar um lodo ali, fazer um lodo botar no meu olho, porque ele lembrasse daquilo que Jesus fez para o outro cego, ou ele tivesse ficado sabendo daquela outra história. Não é fórmula mágica, não é a forma, mas o que é o principal? O que é que você quer? Deus faz milagres. Por causa da fé de Bartimeu, ele falou que ele curou. Fé não de falar que você crê, mas de ter atitudes concretas, demonstrando que confia. E toma ações nessa direção. Fé como aquele que acredita naquele que pede. De verdade vai receber aquilo que pede. Em Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não estou falando de dizer eu creio, mas as suas ações demonstrarem isso. Quando Jesus disse vá, a sua fé o curou, desculpa, talvez ele não tivesse ainda vendo, mas Jesus disse vá. Eu creio no que Jesus disse para mim e eu vou. Quem é Jesus para mim? Como é que eu discerno a real necessidade? Nesses tempos, no mundo, na vida, coisas boas têm tirado o foco daquilo que é o melhor. A sua vista, algumas formas têm distraído do que é o essencial. Eu pus aqui o daltonismo para contar para vocês uma coisa sobre mim. Eu também sou cega de alguma forma, né? E me identifico com o Bartimeu, eu sou daltônica. Eu sou cega para algumas cores, né? E o que isso faz comigo? O que faz comigo é que eu não vejo as cores. Então eu vejo as outras coisas. Se você perguntar para mim, isso é verde? Eu digo, bom, isso é uma árvore, então, logo, é verde. É assim que daltônico funciona. Então, é colocar as coisas, eu não posso confiar naquilo que eu vejo, mas naquilo que é. E essa questão do foco de você discernir a real necessidade. O que é que realmente você precisa? O que realmente faz diferença? E aqui é um convite pedido para Jesus, olha, me dá discernimento nesse caminho, nessa vida, nessas decisões, o que realmente é necessário. O que realmente é necessário na minha vida, nessas coisas todas que eu estou vivendo. Jesus me ajuda a enxergar além dos olhos naturais. Bartimeu estava passando por um processo parecido com isso. Eu pus essa frase aí, o que te importa, a luz da eternidade, porque eu tive a oportunidade de ouvir
um podcast falando sobre a vida do tio Max, que cuidou do acampamento Panorama, muitos anos atrás. E isso é uma frase que ele dizia muito. Significa o seguinte: de tudo que você está vivendo, que se importa a luz da eternidade? Isso é discernir a real necessidade. Isso é colocar as coisas em perspectiva e discernir. Será que a luz daquilo que a gente está vivendo, ou daquilo que a gente vai viver na eternidade com Jesus, que isso importa? Qual é a real necessidade? E um terceiro passo, uma terceira coisa que Bartimeu caminhou dentro desse caminho, dessa cura, desse encontro com Jesus. Bartimeu, depois que Jesus disse, vá, você foi curado, o que ele fez? Neste mesmo instante, imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu a Jesus. Imediatamente. Não precisou do lodinho. Jesus é muito criativo. Jesus não encaixa numa caixinha que tem que sempre fazer do mesmo jeito. O importante, o essencial, é que ele faz. E aí o que acontece? Bartimeu seguiu. Quantas vezes, quantas pessoas recebem uma cura de Jesus, ou Jesus atende um pedido que ele fez, e ele fala obrigado, ou mal fala obrigado, vira as costas e vai embora. Mas o que fez Bartimeu? Bartimeu, ele seguiu Jesus porque ele entendeu que Jesus era o Salvador. Eu não sei se ele já sabia quando ele chamou Jesus de filho de Davi, ou se ele tinha desconfiança. De repente ele tinha uma desconfiança. Acho que esse aí é o filho de Davi. Ele não estava falando por bajulação. Mas quando Jesus curou, se ele tinha alguma dúvida, ele teve certeza. Esse é o Salvador. E vale a pena seguir ele. Porque ele não cura só a minha vista. Ele cura a minha alma. Jesus, nos encontros que nós temos com Ele, nós temos a oportunidade de receber cura física, sim. Eu já tive a oportunidade de receber cura física, mas a gente tem a oportunidade de receber cura de alma. E se a gente está perdido pelo caminho, a gente tem a oportunidade de encontrar o caminho. E aí o caminho fica à vista para a gente sabe para onde ir. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E tanto é que aqueles que seguiam a Jesus eram conhecidos como a seita do caminho. O que significa isso? É um estilo de vida. É uma vida que não diz respeito só aquilo que você fala, aquilo que você faz, só aquilo que você tem de casca do que você faz. Mas é aquilo que você é por dentro. Diz respeito a um estilo de vida pessoal. É oportunidade de encontro com Jesus, é um caminho. Jesus é o caminho. Bartimeu teve a oportunidade de receber cura física, mas também de encontrar perspectiva para a sua vida, encontrar um rumo, um caminho para seguir. E Jesus, o encontro com Jesus traz essas possibilidades de ajustar você no caminho. Agora eu vou te falar uma coisa. Você pensa que Jesus cura? Jesus cura. Mas você está atrás de Jesus só por causa da cura? Jesus tem mais. Eu vou dizer para você, Jesus tem mais. Jesus pode ajustar o seu caminho. Jesus pode trazer cura na sua vida. E quantas vezes você só está aí pensando, ai, que legal. Mas esse é um convite do Senhor nessa manhã. Quem sabe você, como a gente se aproxima de Jesus? Meu convite agora é aproxima de Jesus. Sabendo quem Ele é. Qual é a perspectiva? Ele é o Messias, é o Salvador. Ele tem poder para te curar, para te dar um emprego. Ele tem poder para resolver uma questão que você tem ali, de sei lá o quê, de falta de dinheiro, seja lá do quê. Mas Ele tem mais para você. Qual é a sua real necessidade? À luz da eternidade, o que todas as suas preocupações que você está vivendo, o que isso importa? À luz do tempo que você tem muita perspectiva de viver com Jesus,
O que isso importa? Qual é a real necessidade da sua vida nesse momento? Jesus tem para te dar. E assim como Bartimeu, você tem a oportunidade de ser curado nos seus olhos, no seu físico, das suas emoções. Mas você tem oportunidade. Jesus está oferecendo um novo caminho, um novo estilo de vida, significativo, que vale a pena. É muito mais do que você imagina. Só que você precisa dar esse passo. Você precisa se seguir em frente, você precisa se levantar e seguir a Jesus, como Bartimeu. O caminho está à vista. E o que você vai fazer? Como você vai seguir daqui para frente? Sabe, tem uma pessoa que a gente conheceu, um médico, e ele disse o seguinte: olha, eu tinha um paciente, sei lá se sofreu acidente, não lembro direito o que aconteceu. Sei que ele ajudou a pessoa que quase ia morrer, mas ele fez a cirurgia na pessoa e ele ficou bom. E aí passou um tempinho, ele morreu, essa pessoa. E esse médico disse para nós: olha, a gente faz tanto para salvar alguém, para curar, mas ele morre. Mas vocês têm oportunidade de falar de uma vida que vai além dessa vida. Essa é a vida que Jesus oferece para você. É esse caminho que está à vista. E esse é meu convite para você. Jesus tem resposta para a sua vida. Nós temos um caminho à frente. Nós temos um caminho à vista. Você, o que vai fazer? Assim como Bartimeu, eu espero que você e eu também, a gente se levante e siga Jesus pelo caminho. Deus abençoe a todos.